Boa noite, irmãos. É sempre um prazer poder estar aqui, viu? Compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. E o texto que nós escolhemos para começar o nosso culto hoje é Salmo 32. Eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 32. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo aí. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que são retos de coração. Meus irmãos, esse salmo é o salmo de Davi e foi escrito num contexto onde Davi estava sentindo muito o peso do pecado não confessado, né? Ele já havia se arrependido, né? Já estava com esse incômodo no coração dele, mas ainda não havia confessado esse pecado diante de Deus. E é interessante que o salmista ele coloca aqui que os meus ossos envelheceram, a tua mão pesava sobre mim, né? Ele chega a falar que sentia que a alma dele gemia dia e noite. Então, o que o salmista está colocando para nós aqui é que o pecado não confessado, ele envelhece os ossos, ele traz dor, né? Sofrimento. Isaías coloca uma face um pouco diferente do pecado, que eu queria relatar com os irmãos também. Está em Isaías 59, versos 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O salmista diz que o pecado traz dor, sofrimento, envelhece os ossos. Isaías diz que o pecado cria um muro entre nós e Deus. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar vocês, mas olha, as nossas iniquidades é que nos separam dele. Meus irmãos, pecado não confessado traz dor. Pecado não confessado cria um muro entre nós e o nosso Deus, nos impedindo de caminhar, de progredir no plano que o Senhor tem para nós, né? E é interessante a gente parar para refletir um pouco sobre essa questão da confissão de pecados nesse início do nosso culto de hoje, porque o pecado ele precisa ser confessado, não é para Deus saber aquilo que a gente fez, ele já sabe, não é para a gente dar conhecimento a Deus do que houve. O pecado ele precisa ser confessado para que nós sejamos restaurados pela graça de Deus. A confissão de pecados é um benefício para nós, né? Então eu queria agora orar com os irmãos nesse momento, pensando nessa questão da confissão de pecados, da importância da gente, primeiro, quando a gente vai se aproximar do nosso Deus, seja no nosso culto, seja no nosso culto doméstico, no nosso momento lá de intimidade com o nosso Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir realmente para que nós sejamos lavados pelo sangue de Cristo. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor, obrigada pela tua palavra, Pai, obrigada pela instrução que a gente recebe nela, Senhor. Primeiro do salmista, dizendo que o pecado gera dor, Senhor. Depois Isaías dizendo que os nossos pecados, que as nossas iniquidades nos separam de Ti. Pai, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor possa estar sondando profundamente o coração de cada irmão aqui hoje, Senhor. Sonda os nossos corações, meu Deus. Ó Pai, se há algum pecado oculto, se há algum pecado não confessado, Senhor Deus, que a gente está com dificuldade de trazer à tona, que o Senhor possa estar nos convencendo desse pecado, nos mostrando a importância de estar confessando isso diante de Ti, Senhor. Nos ajude a ter consciência daqueles pecados que a gente às vezes nem considera como tal, Pai, mas que o Senhor sabe que é ruim, Senhor Deus, que está errado diante dos Teus olhos, Pai, que a nossa meta, o nosso espelho é Cristo, a gente não pode se esquecer disso. Senhor, eu lhe peço, eu clamo a Ti, que a gente possa de verdade confessar os nossos pecados com arrependimento e que a gente possa ser restaurado, reconstruído, Pai, diante da Tua graça e da Tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Depois de nós confessarmos os nossos pecados, eu queria convidar vocês para cantar conosco, que a gente quer andar com esse Deus, que a gente quer seguir a Ele na missão que Ele tem para nós. Vamos lá? Está conosco todos os dias na nossa vida, até a volta dele, né? E a palavra dele diz também que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então vamos cantar para ele, que a gente crê nisso, que há um doce Espírito aqui, que é o Espírito de Deus. Amém? Enchendo-nos com teu poder.
orar, irmãos? Senhor nosso Deus, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado porque através de Jesus, através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, nós, seres humanos, podemos novamente relacionar com o Senhor, Pai. Muito obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença, Pai, através da Tua palavra, através dos cânticos, e que o Senhor continue, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, a nos incomodar agora durante a pregação, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, através do Salatiel, venha a nos incomodar, a nos modificar de vida, a nos abençoar, meu Deus. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Olá pessoal, boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre aqueles que você conhece, sobre aqueles que você estima e sobre aqueles também que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bom poder encontrar com você nesse momento de celebração. Muito bom poder compartilhar com você desse momento, mesmo que à distância. Sei que muitos que estão nos acompanhando agora não podem estar presencialmente na nossa celebração, mas isso também é um momento de regozijo para nós. Poder falar com você, ter a permissão sua para entrar na sua casa, no seu lar, para compartilhar com você de algo muito especial que Deus tem falado conosco. Nesse instante também, pessoal, eu queria abrir o meu coração, porque essas últimas semanas, esses últimos meses, praticamente esse último ano, tem sido o ano de chorar com os que choram e de se alegrar com aqueles que se alegram. Chorar porque existem famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos, famílias que estão enlutadas pelas mortes que aconteceram no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E eu quero aqui mostrar minha solidariedade com essas famílias que têm perdido ou que perderam alguém tão querido para vocês. Tá? Nós estamos orando, nós estamos pedindo, nós estamos implorando que o Pai de misericórdia, o Deus da consolação, aquele que é amor, Ele possa visitar o seu coração, se você está enlutado, Ele possa visitar o coração daquele que você conhece, que está de luto pela perda de uma pessoa, de um ente tão importante na família. Nesse dia, eu tenho orado e pedido incansavelmente que o Pai de misericórdia, o Pai da graça, o Pai de amor, Ele possa, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, entrar nos nossos lares, entrar nas nossas casas, entrar no coração das pessoas da nossa cidade que têm perdido esses entes queridos, e que Ele possa consolar essas pessoas diante de tanta dor. Que o Pai de misericórdia, o Pai da consolação, alcance o seu coração, alcance a sua vida nesse momento de dificuldade, se você está vivendo isso. Mas eu acho também que esse momento também é um momento de celebrar. É um momento de celebrar porque a vacina chegou, porque pessoas estão sendo vacinadas. E eu, de verdade, confesso a vocês, eu não entendo essa discussão que as pessoas estão fazendo hoje, se deve ou não vacinar, se vacina ou não vacina. Sinceramente, pessoal, eu acredito que nós não deveríamos estar discutindo esse tipo de coisa. Se vamos ou não vamos vacinar. Cogitando se vamos deixar de vacinar ou se vamos vacinar. Claro que nós devemos vacinar. E eu incentivo você, incentivo a nossa comunidade, a todos a procurarem a vacina. E se chegou o seu tempo, vacine. Se chegou o tempo do seu pai, da sua mãe, que já está de idade, leve-o para vacinar. Porque somente assim nós vamos terminar com esse vírus, com a circulação desse vírus. Muitas pessoas pensam e falam que isso é coisa do diabo, que isso vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Para com isso, gente. É o momento de nós nos mobilizarmos, de nós vacinarmos, de nós cristãos crermos sim, termos fé.
que Deus está conduzindo a história, que Deus deu sabedoria aos cientistas, deu sabedoria aos médicos, deu sabedoria ao ser humano para que pudesse providenciar essa vacina e outras coisas que nós temos como seres humanos, tecnologias e outras coisas mais. Isso não é marca da besta, isso não é marca de qualquer outra coisa. Isso é marca, sim, da nossa aparência com Deus, de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos dotados de sabedoria, nós somos dotados de inteligência, e como homens e mulheres dotados de sabedoria e de inteligência, conseguimos desenvolver uma vacina para combater um vírus, e nós devemos sim procurar nos vacinar o mais rápido possível. Bom, pessoal, indo direto então ao assunto, eu queria conversar com vocês hoje num texto muito conhecido. Provavelmente você já leu esse texto, provavelmente se você não leu, você já ouviu falar pelo menos desse texto. O texto que se encontra lá em Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5. E esse texto é muito conhecido porque ele começa nos dizendo o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Para alguns estudiosos, esse verso apresenta a mensagem principal de todo o livro de Provérbios. Esse verso, ele contém nele tudo aquilo sintetizado, tudo aquilo que o livro de Provérbios procura nos mostrar. Em todo o livro de Provérbios, nós somos conduzidos a um grande dilema na vida. O livro de Provérbios nos apresenta que nós, diante da nossa vida, nós temos duas opções. Diante da nossa vida, ou no decorrer da nossa vida, nós podemos, primeiro, confiar no Senhor e, consequentemente, na sabedoria que Ele tem para nós, ou nós vamos direcionar a nossa vida, nós vamos conduzir a nossa vida baseada no nosso próprio entendimento. E eu creio que nós precisamos, então, começar a entender o que significa essa expressão que o sábio, em Provérbios 5, começa dizendo. Ele começa dizendo o seguinte, que nós podemos confiar no Senhor ou confiar no nosso próprio entendimento. E quando a Bíblia nos fala sobre o seu próprio entendimento, é certo que a Bíblia não está dizendo que nós não precisamos ou que nós não somos indivíduos que devem ser pessoas que não pensam, devem ser pessoas que não refletem, devem ser pessoas que não olham o mundo ao seu redor, tomam decisões. O que a Bíblia está dizendo não é que nós somos, porque nós confiamos em Deus, nós somos pessoas bitoladas. Quando a Bíblia nos fala que nós podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, o que a Bíblia está dizendo, pessoal, é que homens e mulheres, nós podemos marcar a nossa vida, nós podemos conduzir a nossa vida pensando de maneira disfuncional. Ou nós podemos conduzir a nossa vida a partir das nossas próprias experiências, a partir da nossa arrogância. Então, deixa eu explicar isso melhor para você. O modo de você ver a sua vida, o seu entendimento, ele pode ser o seu modo de direcionar a vida, ele pode ser como fruto de um mundo onde o ser humano está no centro. Onde o ser humano está no centro de todas as coisas e não o Deus Criador e não o Deus Redentor é o centro de todas as coisas. Logo, o seu modo de ver as coisas, a sua concepção, o seu modo de pensar, tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que você vê, quando você se depara com diversas situações, você tem duas opções: ou você vê essa situação, ou você vê isso que está acontecendo ao seu redor
como obra de um Deus sábio, como obra de um Deus grandioso, como obra de um Deus amoroso, ou você vai ver as coisas a partir da visão de que o homem está no centro de todas as coisas. Ou seja, você vai ter ou uma visão bíblica, ou você vai ter uma visão de você próprio. E qual é a visão bíblica? A visão bíblica é que Deus criou todas as coisas e tudo era muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1 vai dizer isso, que Deus olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Mas o homem, em certo momento, Gênesis capítulo 3 vai nos dizer isso, que o homem olha para tudo isso, o homem olha para Deus e diz, não, eu não quero depender de ti, eu não preciso do seu amor, eu não quero me relacionar com o Senhor. E ali inicia um processo, um modo de ver a vida de maneira autônoma, e o mundo se torna o que se tornou, não por culpa de Deus, ou não porque Ele quis, mas porque os nossos primeiros pais fizeram a opção de viver longe de Deus e de direcionar a vida, de ver o mundo a partir da sua própria ótica, tendo o homem como centro do mundo. Mas é interessante que Deus não nos deixa desamparados nessa história. Ele entra na história na pessoa de Jesus, e na pessoa de Jesus Ele morre na cruz para pagar o preço da nossa rebeldia, o preço da nossa divisão, o preço de nós andarmos longe dEle, a rebeldia dos nossos primeiros pais, a rebeldia que nós mostramos diante de Deus. Deus entra na história para mudar essa história. Deus não nos deixa desamparados. E, consequentemente, aquele que olha para Jesus, aquele que reconhece o que Jesus fez na cruz, aquele que se rende ao seu amor, aceitando o seu perdão, é reconciliado com Deus Criador. E aqueles que são reconciliados com Deus são enviados ao mundo, são enviados à história para fazerem a diferença, para fazerem a obra que o Deus Criador fez, ou a obra que o Deus Criador nos convidou a fazer, apresentando a obra dele, a obra redentora dele, na cruz, aos nossos parentes, amigos e vizinhos, convidando-nos a também se render a essa obra, como parte da reconciliação nossa com Deus. Logo, pessoal, muitas pessoas não acreditam que nós fomos criados por um Deus pessoal. Não acreditam que houve uma queda. Não acreditam que somos frutos de um Deus amoroso. Eles acreditam que nós somos frutos da nossa própria escolha. E o modo dessas pessoas verem ao mundo afronta o modo como a Bíblia apresenta a sabedoria de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de confiar no Senhor e com isso confiam no seu próprio entendimento. E confiam no seu próprio entendimento por quê? Por causa das suas experiências pessoais. Pessoas insistem em dizer, espera. Olha, Deus fala dessa maneira. Deus me pediu para eu viver dessa maneira, mas as minhas experiências pessoais, aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, diz que não é bem assim. E eu diria que tanto pessoas frutos desse modo de ver a vida, como o homem no centro, pessoas que buscam nas suas experiências pessoais para definir o que elas deveriam ser, ou para definir o seu modo de pensar, essas pessoas costumam ser pessoas arrogantes. E a Bíblia diz que Deus resiste ao arrogante. Deus resiste ao arrogante, mas Ele dá graça ao humilde. Vale a pena nós pararmos e pensarmos se nossa confiança está em Deus ou se a nossa confiança está no nosso próprio entendimento, construído a partir do nosso modo de ver ao mundo e das nossas experiências pessoais. Tudo isso atrelado à arrogância. Perceba só, Provérbios capítulo 26, verso 12, nos diz o seguinte: você conhece alguém que se julga sábio? E esse sábio aqui é aquele que
que tem a sua sabedoria focada naquilo do modo que ele vê o mundo, como um homem centrado, do modo como ele vê as suas experiências e vive as suas experiências. E olha só como o verso 12 termina dizendo: há mais esperança para o insensato do que para ele. Há mais esperança do insensato para aquele que se julga mais sábio do que o Deus Criador e Redentor. Há mais esperança para o insensato do que aquele que vê o mundo como um homem no centro do mundo. Há mais esperança para o insensato do que para aquela pessoa que toma as decisões baseadas na sua experiência ou naquilo que ele quer, no modo que ele vê. Ainda, Provérbios capítulo 3, verso 13, nos diz o seguinte: acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos nossa casa com... capítulo 3, aqui está no capítulo 1, isso. Provérbios capítulo 3, verso 13. Vamos lá? Provérbios capítulo 3, verso 13 nos diz o seguinte: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E eu acho que esse verso lança luz ao fato que Deus, ele não é contra o entendimento, Deus não é contra os estudos, Deus não é contra a ciência, Deus não é contra o pensamento, Deus não é contra o homem desenvolver tecnologia. Muito pelo contrário, Ele nos criou como pessoas que pensam, como pessoas que raciocinam. Mas esse entendimento do verso 13 de Provérbios capítulo 3, ele está atrelado à sabedoria que vem de Deus, a um tipo de entendimento que está completamente envolvido pelo modo de como você vê o mundo, vendo o mundo como disfuncional, vendo o mundo como aconteceu uma queda do homem, vendo o mundo como um homem afastado de Deus. Vê o mundo como ele não podendo ser baseado, ou como as nossas decisões não podem ser baseadas em nossas experiências ou em nossos desejos, a partir daquilo que nós queremos. Existe um outro entendimento que é construído pela Bíblia, a partir da revelação de Deus, a partir do conhecimento que somos seres criados e precisamos da orientação de Deus. Por isso, Provérbios capítulo 1, verso 7, vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, se você quer buscar conhecimento, se você quer buscar entendimento, você precisa de começar pela reverência a Deus, pelo temor a Deus como Criador, como Redentor da história, Deus que nos deu princípios e valores. E quem somos nós para questionar os princípios e valores de Deus? Por isso, o verso 7 ainda de Provérbios 1 diz: mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. O insensato despreza, o insensato dá de ombro, o insensato não se preocupa com a sabedoria e com o discernimento de Deus. Agora, voltando então a Provérbios capítulo 3, verso de número 5. A primeira palavra que surge nesse texto é um chamado a mim e a você. Ela diz... ou o verso diz: confie. Confie por quê? Porque Provérbios parte do princípio que a confiança é o elemento fundamental em uma relação. E eu diria, em qualquer relação. Confiança é fundamental em uma relação de amizade. Confiança é fundamental em uma relação de casamento. Confiança é fundamental em uma relação de namoro. Confiança é fundamental em nossos relacionamentos, até mesmo no trabalho. Agora, quando você passa a não confiar mais nas pessoas que você se relaciona, quando você passa a não confiar nas promessas feitas pelas pessoas, quando você passa a não acreditar mais nas palavras faladas pela pessoa, uma decisão precisa ser tomada. Por quê? Porque a relação se tornou instável, não existe mais confiança. E sem confiança,
um relacionamento. Sem confiança, uma relação, ela se torna instável. Por isso, quando o livro de Provérbios diz, confie no Senhor, ele pressupõe que nós estamos olhando para Deus e identificando 3 características essenciais em Deus. Primeiro, quando nós dizemos confiamos em Deus, nós estamos acreditando que esse Deus é um Deus íntegro. Ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que fala e cumpre. Ele é um Deus que fala e manda a sua palavra e cumpre a sua palavra. É difícil a gente confiar a vida em alguém que tem falta de integridade, que é uma pessoa que fala e não faz, que é uma pessoa que mente. Quando nós somos convidados a confiar em Deus, nós estamos chamados ou convidados a confiar em um Deus que é íntegro. Segundo, quando nós somos chamados a confiar no Senhor, nós somos chamados a confiar num Deus de amor. Deus nos ama. Deus se importa sim com cada um de nós. A palavra de Deus diz que Deus não brinca conosco. Ele é um Deus íntegro que se importa conosco, mostrando o seu amor a cada um de nós. E Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por último, quando nós somos chamados a confiar no Senhor de todo o nosso coração, nós somos convidados a confiar num Deus que tem toda a sabedoria. Deus, Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte de todo conhecimento. Assim, a base de Provérbios nos desafia a confiarmos no Senhor ao longo da nossa jornada, ao longo do caminho. É porque Deus é um Deus íntegro, é porque Ele nos ama e porque Ele tem toda a sabedoria. Ele possui toda a sabedoria, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Mas o verso 5 nos diz qual é a intensidade dessa confiança. Ele diz o seguinte: confie no Senhor como? De todo o seu coração. Ou seja, o convite para nós é para nós confiarmos inteiramente. É confiarmos sem reservas. É confiarmos sem desconfiarmos. É confiarmos em toda e qualquer situação. Quando nós falamos que nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, é um convite para você confiar de tal maneira, que você vai poder dizer como o salmista no Salmo 127, verso 2, enquanto eu durmo, o Senhor me dá o que eu necessito. Ele é um Deus de integridade, Ele é um Deus que me ama, Ele é um Deus que se importa comigo, Ele é um Deus sábio, que talvez eu não possa entender o que Ele está fazendo agora, o que está acontecendo agora, mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. Ele é sábio. E quando a gente exercita essa confiança em Deus, ao longo do caminho, nós somos levados a descansar, a dormir tranquilamente. Sabe por quê? Porque nós sabemos e confiamos que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Isso me lembra também um outro salmo, Salmo 37, verso 3 a 7. E o Salmo 137, verso 3 a 7 nos diz o seguinte, Salmo 37, verso 3 a 7 nos diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pessoal, esse salmista nos convida a confiar no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós estamos falando aqui de recomeços e de recomeçar confiando em Deus, recomeçar confiando que Deus está nos amparando,
que Deus está nos guardando, que Deus está conosco, que Deus está trabalhando em nós e através de nós na história. E por isso, o nosso convite é: entregue o seu caminho ao Senhor e, consequentemente, confia nele. E assim você pode descansar no Senhor. Eu sei, gente, muitas vezes isso é difícil. Por isso, o meu convite para você nesse recomeço é de entregar a sua vida ao Senhor, de entregar os seus pensamentos ao Senhor, de entregar o volante da direção da sua vida ao Senhor, de você sentar no banco do passageiro e confiar que Ele tem o melhor caminho, Ele tem o melhor entendimento, Ele sabe para onde Ele vai te conduzir, Ele sabe qual é a estrada melhor para você, Ele te ama, Ele é sábio e Ele está conduzindo a sua vida, a minha vida com sabedoria até o fim dos tempos. Agora, veja o verso 6 de Provérbios capítulo 3, porque ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É interessante, a gente para e pensa que aqui nós temos mais uma vez um fator importante para nós: sensibilidade. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, nós precisamos ter sensibilidade para perceber o mover de Deus na nossa história, para perceber o mover de Deus nas nossas vidas. Você precisa ter sensibilidade para perceber o mover de Deus na história. Você precisa ter sensibilidade para perceber o mover de Deus em todos os caminhos da sua vida. Seja no caminho que te trouxe grande alegria, seja no caminho que te trouxe tristeza, sofrimento e dor. E é interessante que o livro de Deuteronômio, quando o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, Deus fala para o povo o seguinte: olha, vocês estão prestes a entrar numa terra onde há casas que vocês não construíram, onde há vinhas que vocês não plantaram, e aí Deus diz assim: tomem cuidado, tenham sensibilidade para se lembrar que quando vocês tiverem todas essas coisas, lembrem-se, tomem cuidado de trazer isso à memória de vocês. Quem colocou vocês nesse lugar? Quem deu a vocês o que vocês têm? Existem pessoas que têm grande facilidade de se lembrar de Deus em momentos de dor, de sofrimento, mas a mesma facilidade de esquecerem de Deus quando estão passando por momentos bons. Lembre-se, a gente não se perde no deserto, a gente se perde nos palácios. Veja, por exemplo, a história de Davi. Enquanto ele estava no deserto, ele escreve salmos, mas quando ele vai para o palácio, ele fica olhando e pensando em coisas que não deveria. Agora, isso não é verdade para todas as pessoas. Existem pessoas que, quando vivem um momento de dor, momento de sofrimento, momento de deserto, elas trazem ao seu coração, à sua mente, inúmeros questionamentos por causa da dor e do sofrimento. E elas usam a dor e o sofrimento para se desconectarem de Deus. Ah, por que Deus fez isso? Se isso aconteceu é porque Deus não existe. Ele fez isso é porque Ele não se importa comigo. Se Ele deixou isso acontecer é porque Ele não ama a humanidade como eles dizem que Ele ama. Calma, 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 muita calma nessa hora. A história não acabou ainda. Muitas vezes, quando nós estamos diante da dor e do sofrimento, nós somos desafiados a confiar que Deus está tomando um caminho que ainda não entendemos. Mas Ele tem o melhor para nós. Você, quando olha para a palma da sua mão, você vê somente um pedaço do seu corpo. Mas Deus, quando Ele olha, Ele vê todo o seu corpo em sua plenitude. Você, quando olha para a história, você vê só parte da história. Deus, na eternidade, quando Ele olha para a história, Ele vê toda a história, princípio, meio e fim. Você não consegue ver o seu futuro. Deus sabe do seu futuro, por isso Ele toma caminhos melhores, mesmo que isso seja um momento de dor para você.
Por isso o verso 6 também nos convida à submissão. Ele diz, veja só, e ele endireitará suas veredas. Ele poderia, e essa expressão poderia ser traduzida mais ou menos assim, e ele orientará o seu caminho. Ou seja, ele redirecionará o seu caminho. Você toma caminhos errados na vida, eu tomei caminhos errados na minha vida, algumas vezes, mas ele, o Pai, ele vem e fala ao nosso coração, ele relembra valores e princípios dele. Interessante, quando Jesus fala a respeito de valores e princípios aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos que ele enviará o outro Consolador, e o outro Consolador fará com que eles se lembrem de tudo aquilo que foi ensinado, dos valores e princípios que Jesus ensinou. Ou seja, na caminhada da vida, nós tomamos decisões equivocadas, nós tomamos caminhos que não são de Deus para nós. Mas a nossa sensibilidade precisa funcionar para ouvirmos a palavra de Deus através de uma reflexão como essa, a palavra de Deus através do nosso quarto de escuta, a palavra de Deus através da conversa com os nossos amigos ao redor de uma mesa, e assim a gente vai tendo nossos caminhos endireitados por Deus. Isso se relaciona lá com o verso de número 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ser sábio aos seus próprios olhos é a postura do arrogante, é a postura do soberbo, é a postura que fala assim, eu confio no que eu penso, no meu modo de ver a vida, eu confio no meu sentimento. É quem olha a sabedoria de Deus e diz assim, não, eu penso diferente, eu vou tomar atitude diferente. E aí o texto continua dizendo assim, no verso 7, tema o Senhor e evite o mal. Esse temer o Senhor e evitar o mal é um convite para optarmos pela sabedoria. Pois o temor do Senhor é o princípio, é a essência da sabedoria. Então, se você decide honrar o Senhor com os seus passos, com a sua rotina, com o seu falar, você está optando pela sabedoria e, consequentemente, você está evitando o caminho mau. Esse apartar do mal é quando você opta pela sabedoria. Se você opta pela sabedoria, que são os princípios e valores de Deus, logo você se desvia do caminho mau. Isso nos alerta para uma coisa. Nós estamos vivendo um momento onde muitos se dizem cristãos, onde políticos se dizem cristãos, onde artistas se dizem cristãos, onde empresários se dizem cristãos, onde o seu vizinho se diz cristão, onde muitos de nós se dizem cristãos, mas a pergunta é, a vida, a sua vida, o jeito de você caminhar, o jeito de você pensar as coisas, é uma maneira de evitar o mal? O mal ético, o mal moral, o mal do próximo? Porque temer a Deus de verdade e andar em sabedoria é ter a atitude de homens e mulheres nas mais variadas situações da vida, nas mais variadas áreas da vida. Pessoas que não apenas pensam contra o mal, mas pessoas que lutam contra o mal. Que os seus caminhos vão contra a maldade. E o texto termina falando o seguinte, do resultado disso. Veja só. Verso 8, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Se nós vivermos confiando em Deus, de que Ele é um Deus íntegro, de que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus sábio, se passamos a vida confiando na sabedoria de Deus e não no nosso próprio entendimento, não no nosso próprio desejo, não na nossa forma de ver a vida, o texto diz que nós vamos ter saúde ao corpo, saúde no corpo, vigor aos ossos. Essa expressão vigor aos ossos, ela é interessante por um aspecto. É o mesmo termo usado quando Davi confessa o seu pecado e ele diz que os seus ossos estavam se envelhecendo, se apodrecendo antes dele confessar os seus pecados. Ou seja, ele estava vivendo uma amargura de alma, ele estava vivendo um tempo de doença emocional.
Ele estava vivendo um momento possivelmente de depressão promovido pelo pecado, um problema mental. Mas quando ele passa a confiar em Deus, quando ele confessa o seu pecado, o seu físico, a sua saúde emocional muda. Quando você passa a confiar, reconhecer que Deus está no controle de tudo, que Ele está guiando os seus caminhos, que você começa a andar conforme os princípios e os valores dele, se apartando do mal, as chances de você ter um problema de saúde emocional são menores. Por isso, o convite que eu queria te fazer nessa noite é: recomece agora confiando em Deus. Deus está presente na história. Ao longo do caminho, Ele está presente. E por isso, exercite a confiança na sua missão. Assim, eu queria fazer 3 perguntas para você, para nós encerrarmos. Primeiro, diante de tudo que você ouviu, o que você deve fazer? Diante de tudo que você ouviu, o que você deve fazer? Talvez você levou a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua vida conjugal, em um entendimento que não é coerente com a sabedoria de Deus. Você tomou decisões até agora baseado na sua experiência, baseado no seu sentimento. Talvez você está vivendo com prioridades diferentes daquela que Deus te convidou com sabedoria para viver. E aí a pergunta para você é: o que você deve fazer nesse momento? Segunda pergunta para você: como você pretende fazer o que deve fazer? Porque é muito importante você ter claro que Deus está falando ao seu coração, mas é importante também você dizer: Deus, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Diante do que eu devo fazer, eu vou fazer isso. Algo concreto. Anote isso. Tome a decisão de fazer algo concreto, sim. E por último, por que você deve fazer isso? Ou por que eu vou fazer isso? Porque existe um perigo muito grande de eu identificar o que eu devo fazer, eu falar o que eu vou fazer, mas não ter na mente e no coração o porquê fazer. O porquê fazer é muito importante. Essa é a sua motivação. Se você falar assim: eu vou fazer porque o Salatiel está falando, o seu porquê é muito frágil, ele vai cair. Agora, se você falar: eu vou fazer porque Deus me amou, ele se integrou, ele foi para a cruz, ele caminhou para a cruz, ele se integrou, ele se deu por mim e por você. E como resposta ao amor dele mostrado na cruz, eu vou agora tomar essas decisões, aí sim, você fará a diferença na sua vida. Saiba por que você deve fazer o que está fazendo. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças. Te damos graças por essa celebração. Te damos graças pelo amor do Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco, um Deus amoroso e misericordioso. E agora, ó Pai, pedimos a Ti que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. O Senhor trabalhe, ó Pai, no nosso dia a dia e que nós possamos nos render diariamente à confiança do Senhor. Sê conosco e fale ao nosso coração, para a honra e glória do Senhor. É em Cristo e por meio de Cristo que nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Querido, antes de nós encerrarmos, eu queria te fazer um convite. O meu convite para você hoje é que você esteja conosco orando. Toda quarta-feira às 19 horas nós estamos orando ali na CPV. E se você não pode ir à CPV, você pode orar na sua casa. Toda quarta-feira nós estamos unidos em oração, orando por essa situação que nós estamos vivendo como pessoas, orando pela situação que nós estamos vivendo como cidade, orando pela situação que nós estamos vivendo como comunidade. Coloque um tempo de oração, 1 hora, das 19 às 20 horas. Ore conosco, ok? E te convido também, se você puder, a participar da nossa celebração presencial todos os domingos às 18h15 ali na CPV.
Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse link com outras pessoas, deixe o seu curtir aqui embaixo e assim abençoe a vida de outras pessoas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor se repouse sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, e que você seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Em Cristo Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe.
Senhor.